Você vai ouvir agora Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Bom dia, senhores. Estamos iniciando hoje mais um programa da série Fórum de Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Nosso tema central de hoje é para falar, nesse dia comemorativo, de homenagem à mulher, sobre a violência contra a mulher. Podemos, obviamente, estender esse tema às questões também correlatas. Temos aqui na nossa mesa de debate 3 pessoas de peso nessa questão da mulher. Começando pela doutora Aspásia Camargo, nossa secretária municipal de Planejamento e Gestão Governamental e presidente do IPEA. Doutora Márcia Noeli, diretora da DEPAN, Divisão de Proteção e Assistência à Mulher. E a doutora Laura Ostoff, que é uma autoridade acadêmica e na área de medicina, né? E é também diretora do Hospital Marisca Ribeiro, um hospital municipal, especializado em questões de mulher. Eu começo esse tema de hoje parabenizando e homenageando as mulheres do nosso país, as mães de policiais, são as primeiras homenageadas, as esposas de policiais, as policiais mulheres, né? E aquelas que também gostam do pai, e também gostam do pai, as filhas de policiais. Homenageei as senhoras também aqui presentes e vamos a esse nosso debate tocando uma questão de hoje, né? Eu acordei pela manhã, né? E como diabo eu não saio de casa sem ler o jornal. E me deparo com uma questão que a gente tem uma noção, ainda que superficial, mas se não tiver um estudo acadêmico, um trabalho estatístico, a gente se choca com esse trabalho. Está estampado hoje no Jornal Globo, na página 8, que 48% dos feminicídios no estado do Rio de Janeiro, né, dos assassinatos de feminicídios, são de violência contra a mulher. A mulher hoje exerce um papel importante e tem que ocupar espaço na área de segurança pública. Eu vou focar essa questão com a senhora, doutora Aspásia, e peço a senhora para iniciar esse foco. Como a senhora vê o papel da mulher hoje na segurança pública? Bem, primeiro eu queria agradecer, né, o privilégio de estar aqui com 2 mulheres importantes que lideram as suas áreas e agradecer a você por estar nos recebendo aqui no dia de hoje, um dia importante. É uma oportunidade de lembrar a importância da mulher na sociedade em todos os tempos. Nós somos realmente o esteio da sociedade, nós somos a segurança da sociedade, da família, da vizinhança. Falamos muito, falamos mais do que os homens desde crianças. Isso é uma característica da mulher muito positiva, porque nós nos comunicamos e nós gostamos de resolver os problemas conversando e não brigando e não matando. Então, por isso, eu acho que a mulher simboliza hoje a pomba da paz, né? Nós precisamos fortalecer a mulher, porque ela já se fortaleceu sozinha. A mulher hoje, ela tem melhores notas no colégio, ela estuda mais do que os homens, ela trabalha com muita responsabilidade, ela acumula funções domésticas e funções produtivas, ela já é praticamente mais da metade do mercado de trabalho, ela é chefe de família, cada vez mais ela responde pela responsabilidade de criar os filhos, e isso não tem uma correspondência no que nós viemos recebendo. De um lado, a violência doméstica, né? Homens matando mulheres, maltratando mulheres, batendo em mulheres. E, por outro lado, nós não temos reconhecimento na política, porque quando observamos as reuniões partidárias, os ministérios, a composição dos governos, em geral, vemos muito poucas mulheres. O papel da mulher não é reconhecido. E as mulheres votam pouco em mulheres, por isso nós temos um déficit no parlamento. E isso tudo é importante, porque se nós queremos acabar com a violência, se nós queremos fazer justiça à mulher, nós vamos precisar ter mais representantes políticos para poder nos defender. Porque, na verdade, é na política que você também toma as providências necessárias para evitar essas calamidades, né? A morte da mulher, por exemplo, a morte no parto, né, é uma forma de violência que nós temos que combater. Mas hoje, mais do que tudo, eu quero fazer aqui uma homenagem
ao Coronel Amêndola, que está comandando a segurança pública com a intenção de fazer a segurança preventiva, né? A Guarda Municipal, os órgãos da segurança comunitária devem representar um papel importante para evitar o crime, evitar o mal que não tem retorno, que depois nós vamos apenas tentar justificar ou punir, mas a solução é feminina, é uma solução de prevenção que o planejamento pode realmente ajudar. Eu me sinto feliz de estar em comando de planejamento para ouvir a sociedade, ouvir os outros secretários e fazer aquilo, doutora Laura, que eu acho que nós precisamos fazer, Noemi, que é evitar o crime. Doutora Aspaz, eu pedi até para agregar um fato. A senhora fala que a mulher hoje não ocupa o espaço que merece na política. Essa é a conclusão que eu chego da sua fala aqui. Mas vamos voltar a esse ponto mais à frente, que eu vou precisar da sua ajuda. A senhora que trabalha hoje com planejamento e gestão. A mulher não ocupa também um espaço no serviço público, tanto municipal, estadual, federal, que ela merece. Até no ingresso no serviço público, por concurso público, a gente tem até nenhuma paridade, a gente tem uma superioridade da capacidade da mulher que ocupa mais espaço quando ingressa na vida pública por concurso público. Mas quando ela sai daquele nível de ingresso, até de níveis intermediários, e começa a chegar a níveis de DAS mais elevados, a senhora não vai encontrar muitas mulheres. Então, eu pelo estudo que eu venho fazendo para estar aqui com as senhoras hoje, eu constatei uma coisa que eu já via, de fato, e venho comentando com meus pares na Polícia Federal. Né? Cadê as nossas superintendentes mulheres? Mas não vamos voltar a esse papo, não vamos voltar a esse assunto. Não, o senhor está coberto de razão. Na hierarquia administrativa, é a política que prevalece, a política da desigualdade. Isso não é uma violência, doutora? Você não acha isso uma violência? É uma violência, claro que é uma Também violência. É uma violência contra a mulher. Exatamente, é a mesma coisa. Nós somos mal representados na administração pública, nos órgãos, nas funções de comando político, no parlamento, nas câmaras de vereadores. Isso faz parte do mesmo processo, que é a discriminação. Eu queria, antes de passar a doutora Laura, que tem uma pergunta muito importante sobre o hospital. No fundo, a provocação é a seguinte: nós temos uma sociedade machista. Sim, essa é a realidade. Agora vamos voltar a esse ponto. Eu queria, por conta dessa matéria de hoje, doutora Márcia Noeli, que a senhora falasse um pouco dessa questão do feminicídio. Nós vamos inventar uma outra questão recente, que esse impacto da matéria de hoje, né, me sobrepôs uma outra questão, que foi o carnaval que nós passamos aqui no Rio, né? Então vamos falar sobre ele, a violência da mulher no carnaval. Mas antes de chegar a esse enfoque do carnaval, que até então, até o início do nosso trabalho de hoje, né, era o enfoque inicial, eu passo essa questão que o Globo hoje divulga, o trabalho da doutora Marcela, né, da homicídio. Eu passo a palavra à senhora para falar a respeito desses feminicídios exagerados que nós vemos aqui. Sim, quero dar um bom dia. Primeiro, desculpe aqui a mesa, mas a todas as ouvintes aqui da nossa rádio, as nossas policiais mulheres, que eu sei o quanto nós trabalhamos, o quanto nós enfrentamos esse machismo, justamente para que a gente possa estar à frente, como diz aqui o Lourenço, para a gente estar à frente das direções em nossa polícia. E quero parabenizar pelo Dia Internacional da Mulher, quero cumprimentar aqui a doutora Aspásia, a doutora Laura e todas as mulheres que estão nos ouvindo hoje. E é importante frisar hoje o Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março, a gente, lógico, que sempre relembrar o porquê dessa data, das mulheres que estavam numa fábrica em 1857 e elas estavam reivindicando pelos seus direitos que nem existiam, mas elas estavam querendo um pouco mais de espaço, um pouco mais de tempo para que elas pudessem ir em casa e pudessem estar fazendo o trabalho, né, a segunda etapa do trabalho, que é lavar roupa e que é cuidar da família. E aí os homens não ouviram, o dono da fábrica preferiu trancar essa fábrica e tocar fogo, queimar as mulheres vivas, que foram queimadas 129 mulheres nessa ocasião. De lá para cá, muitas coisas aconteceram, obviamente, o movimento de mulheres se fortaleceu e aqui no Brasil, na década de 80, nós conseguimos com que o movimento de mulheres pudessem estar falando sobre um assunto que era tão silencioso que a gente pensou que não existisse. Nós não sabíamos que a violência contra a mulher existia. Todo mundo estava pensando que isso aqui tudo era flores, né?
que o mundo era um mundo composto de mulheres que acreditavam nos seus príncipes encantados e que eles realmente existiam. Quando o movimento de mulheres começou a ouvir essas mulheres dizendo que os maridos delas, ou namorados, enfim, batiam nelas, ou agrediam elas, ou ameaçavam elas, exatamente, e que xingavam, que é crime, isso começou a ser algo que começamos a discutir. De lá para cá, com certeza, muitas coisas mudaram, muitas leis, inclusive a Lei Maria da Penha, mas chegamos a essa visibilidade de que os homens ainda hoje matam suas mulheres. Antes do primeiro Código Penal que nós tivemos aqui no Brasil, foi em 1834, antes disso, nós tínhamos as nossas ordenações filipinas e manuelinas, que tinha um artigo que dizia: homens, se vocês virem suas mulheres em adultério, pode matá-las. E de lá para cá, no primeiro Código Penal de 1934, tirou o artigo. Mas tirou o artigo da lei, porque as mentes ainda são machistas. Aqui o Lourenço começou dizendo que é um fórum de debate de segurança pública, o desafio de uma sociedade em guerra, mas o desafio hoje, pensando, do desafio de uma sociedade machista, de como que nós vamos fazer para que a gente possa frear esses homens que matam suas mulheres. Essa estatística hoje do jornal mostra que nós estamos preocupadas com essa pesquisa, porque não existia essa estatística, a gente está começando a criar essa estatística. Hoje, no nosso boletim interno da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, nós estamos criando um laboratório de estudo do feminicídio para que a gente possa avançar nessa prevenção, como disse aqui a doutora Aspásia, né? Como prevenir isso, como nós podemos fazer e cuidar dessas mulheres para que elas possam entender o ciclo de violência, que elas possam parar, frear a violência em um tempo muito curto, e o primeiro momento que ela entenda que ela está sendo vítima de violência, que ela possa ir à delegacia denunciar. Eu acho que isso é importante. Doutora Márcia, a senhora fala, a gente um aspecto que eu notei na matéria de hoje, e que é muito verdade, a gente passar a palavra à doutora Laura, é que não é só o marido que bate mulher, não, é filho que bate mãe. Nós temos um caso aqui citado na matéria, que não me causa espécie, né, porque já vi inúmeros, e não atuo na área estadual, mas já vi inúmeros exemplos dessa situação, do filho que quer o dinheiro da mãe para comprar droga, porque ela não consegue mais segurar esse homem, que é um homem de 25 anos de idade, ele vai lá e produz lesões assim, muito graves na mãe. Mas antes de voltar a essa questão, por falar dessas lesões, né, nós temos aqui hoje também, citando a doutora Laura Stoff, que é a diretora do Hospital Municipal, né, da Mulher, Marisca Ribeiro, que é uma unidade de excelência em atendimento da mulher em Bangu. Eu queria perguntar à senhora, né, quais são os serviços que são disponibilizados no hospital? Qual é o perfil, o segmento? Isso é muito importante, né, no que a gente observa do seu trabalho, na sua vida acadêmica. Né, eu estive estudando e gosto muito dessa área, tive tio médico, né, grande homem que já faleceu. E quem da sociedade é alcançado por essa unidade de excelência em atendimento da mulher em Bangu? Muito bem, bom dia a todos, doutor Lourenço, meninas, Aspásia e Márcia. Vamos conversar um pouquinho sobre nós mesmas, né, que é o nosso dia hoje, e eu vou trazer uma vertente mais do atendimento emocional, físico, da saúde da mulher. Nós estamos lá no Hospital da Mulher Marisca Ribeiro, que é uma unidade municipal do Rio de Janeiro, já há 5 anos, e temos alguns serviços de atendimento, mas o maior volume é o volume obstétrico. E nós recebemos muitas mulheres que, infelizmente, às vezes não têm a orientação adequada ou não conseguem entender, e são hipertensas, são diabéticas, e nós temos que cuidar e acolhê-las. Mas, trazendo para o tema da violência de segurança pública, um dos segmentos que nós temos lá também, graças a Deus não é o maior, é o atendimento da vítima de violência sexual. Dentro do serviço de ginecologia, que nós temos mastologia e cirurgia ginecológica, a vítima de violência sexual tem uma abordagem toda orientada pelo Ministério da Saúde,
que passa pelos secretarias estaduais e secretarias municipais, em que nós temos o maior cuidado de ter um acolhimento a esta mulher, que é uma mulher que sofreu uma violência física, uma mulher que, além de sofrer essa violência física, ela pode estar com lesões importantes, traumáticas e questões psicológicas também. Então, nós nos preocupamos, como uma orientação geral, de ter privacidade no acolhimento dessa mulher, na ausculta, de ouvir o que esta mulher vai nos trazer. Porque esse primeiro atendimento é fundamental para que possamos ter os desdobramentos positivos para ela e para a sociedade em torno dela. Então, ela é ouvida, como foi que aconteceu, ela é examinada de uma maneira diferenciada, em que você colhe material que possivelmente poderá ajudar a identificar o seu agressor ou não, mas, infelizmente, é estatístico. A grande maioria conhece seu agressor. E, muitas vezes, o agressor é da sua área de convivência, é de dentro do lar, é do vizinho, é da área familiar. Uma pergunta, eu observei que há pouco tempo, tem muitos anos, só implantou lá, no Hospital Municipal Marisca Ribeiro, o segmento de residência médica, né? É um segmento importante na formação dos novos médicos nossos. Eu pergunto à senhora, né, esses nossos residentes do Hospital Municipal da Mulher, Marisca Ribeiro, eles já são preparados também para esse enfoque da questão da violência da mulher? Sim, sim, eles passam dentro da sua... Porque a residência médica é um período da formação da especialidade, né? E eles passam por diversos setores. Então, quando eles estão no setor de emergência, eles também são treinados em fazer as profilaxias, em fazer esse tipo de atendimento. Mas poucas pessoas se especializam nisso. Tá? Normalmente, quem tem uma especialização maior é a área psicossocial, que acompanha essa mulher depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, com consultas regulares. E o Hospital da Mulher tem esse... Quando eu falo Hospital da Mulher, é o Marisca Ribeiro lá de Bangu. Sim, tá? sim, Nós sim. temos esse núcleo psicossocial em que, após a primeira abordagem na emergência, com os cuidados físicos, emocionais, coleta de material, profilaxia de uma gravidez indesejada, profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis, essa mulher, essa paciente, essa nossa cliente é encaminhada ao serviço psicossocial para ter um acompanhamento regular. Se vocês me permitirem dar um pitaco na área de vocês duas, tá? Como inibir o ciclo de violência contra essa mulher. Nós ontem tivemos lá no hospital o delegado de Bangu, Dr. José Mário, falando sobre isso, a violência física contra a mulher para o nosso público de pacientes, nosso público de funcionários do hospital e de médicos. E uma das coisas que ele chamou a atenção, que eu achei interessante, disse: mulheres, se vocês estão em casa, eu estou numa situação que começa um xingamento, começa um empurrão, começa um tapa, começa a parar por aí, porque a coisa só vai desdobrar e, querendo ou não, nós temos que respeitar, eles são muito mais fortes. São mais fortes e, às vezes, estão sob o uso de drogas ou sob o uso de álcool, que perde totalmente os parâmetros, e quem vai sofrer mesmo, do ponto de vista físico e emocional, é a mulher. Então, se existe uma digamos assim, uma ideia, né, para tentar cortar esse ciclo de violência, que é muito mais amplo e complexo, mas no dia a dia, se já começa o xingamento, sai de perto, vai procurar sua orientação na delegacia da mulher, se protege, porque a Lei Maria da Penha está aí para ajudar a gente. Mas, doutora Laura, agora eu fiquei preocupado, que a senhora vira para mim assim: eles são mais fortes. Aí o pessoal me toma de referência, né, para a violência doméstica. Daqui a pouco eu tenho que sair correndo aqui do programa. Desculpe, foi digamos assim, o homem em gênero, de um modo geral, tem mais massa muscular, mais altura, mais força física do que nós mocinhas. Eu acho que você levantou um problema muito fascinante, que é o seguinte: é que a mulher tende a se intimidar. Sim, muito bom. E essa intimidação é que, na verdade, provoca depois o agravamento da situação.
Porque, em geral, como você disse, começa como crime, né? Ele começa com um pequeno delito, Sim, esse muito pequeno bom, delito muito vai bom. se espalhando, daqui a pouco ele piora, aí daqui a pouco nós chegamos assim a coisas muito graves e Vai se o deixando crime mais organizado, etc. E na família é mais ou menos isso também, né? Então eu vejo assim que a mulher tem que também receber essa advertência hoje, né? Nós mulheres Orientação. somos, digamos, credenciadas para isso, para falar com outras mulheres e para dizer que nós precisamos, primeiro, que a delegacia da mulher seja mais ligada, por exemplo, aos hospitais que nos dão as provas dos indícios, né, da violência A ficha doméstica, médica da porque isso paciente, tudo se perde, isso tudo se perde nos processos, para que a polícia formalmente possa investigar com mais perícia, né, com mais provas visíveis de que aconteceu o delito, né? E as mulheres precisam ficar imunes à intimidação, porque é a intimidação, no fundo, que acaba provocando a violência. E, às vezes, ela responde de uma maneira solerte, com a sabotagem, com uma forma de responder ao companheiro ou à pessoa de uma maneira mais sutil, Se me, sem permi- encarar. Eu acho que se me importante. permitir, E se me talvez permitir, esse não é a melhor Aspásia, maneira. a gente tem uma subnotificação muito grande, porque elas sofrem a violência, não só física, como emocional e psicológica, mas muitas vezes é esse companheiro que mantém o lar, que mantém os filhos dela. E mais do que isso, o que a verdade é que ela não se vê como vítima de violência. Ela acha assim, bom, eu mereci. Ela bota uma roupa sim. e aí ele fala assim, não, essa roupa e bate nela, ou então xinga, ou então... e nós sabemos o quanto as mulheres são xingadas, e ela fala assim, a culpa é minha. Ela não, a gente tem que fazer uma educação, e isso é importante que a gente, e aqui já quero parabenizar esse programa, de estar falando sobre esse tema, para que as mulheres possam entender, primeiro, que é uma violência, sim, uma violência psicológica, a violência a partir dos xingamentos, da ameaça, e que ela não é culpada. O segundo e importante que a doutora Aspásia disse aqui é que quando a mulher chega ao hospital, ela não diz que ela foi vítima de violência. Ela diz que caiu da escada, ela diz que isso ela bateu na porta. Então, assim, essas subnotificações, e a gente faz muito, quero dizer, que as delegacias de mulheres fazem muita parceria, não só com os hospitais, isso de todos os municípios, como também com o Centro de Atendimento à Mulher, porque a mulher, quero dizer que a maioria das mulheres vai à delegacia em primeiro lugar, mas muitas que vão nos hospitais, e os hospitais dizem isso para ela, vá à delegacia e denuncie, mas elas muitas vezes também vão com os maridos, que eles não deixam ela falar, e segundo, que elas também, muitas vezes, elas não querem, e não é por causa apenas, como a senhora estava falando, né, de uma dependência econômica, não. Afetiva também. Afetiva também. Eu te digo isso porque há muitos Perfeito. anos atrás eu tive o caso de uma vizinha, né, no imóvel, que sofreu uma violência doméstica rude, agressiva, o marido a espancou no chuveiro. E era muito amiga, nossa família me procura, saber que eu era, na época, eu era advogado. Foi quando eu conheci a doutora Marta Rocha e soube por ela, como soube pela senhora, que hoje tinham sido alunos do meu pai. Né? E eu levei essa senhora lá, documentamos, ela fez ocorrência e tal, a delegacia ainda era aqui atrás, no posto, não falha a memória. Quando chegamos em casa, tinha os outros procedimentos, não tinha Maria da Penha, não. Né? Ela já foi lá, 3, 4 dias depois, mudou todo o depoimento dela. E se eu peguei e fiquei furioso com aquilo, falei, mas como é que você faz isso, não sei o quê, e tal. Ela se vira para mim e fala assim, eu tenho meus filhos, eu estou preocupada com eles, eles são importantes, o pai é importante para eles, então tem esse aspecto afetivo, a gente vê muito isso aí. Né? Mas eu não queria, aproveitando essa questão, né, tem uma coisa que me chamou a atenção, antes dessa matéria de hoje do jornal, desse índice elevado de 48% de feminicídios e assassinatos contra mulheres. A gente está considerando esse universo que existe aquelas investigações e homicídios de confrontos com facções criminosas, quer dizer, com todo esse contexto de criminalidade no estado do Rio de Janeiro, 48% são de feminicídios. Mas vamos ao carnaval, que é uma festa que eu não sou assim muito chegado, e as três vão poder me falar, a doutora Aspásia parece que gosta de carnaval um pouquinho, né? Eu não gosto, mas queria não da Gostava. Eu gosto da música, né? Da cultura do carnaval, mas a festa me deixa um pouquinho preocupado.
E o Carnaval, mais uma vez, nesse ano de 2017, nos chamou a atenção. Nos chamou a atenção porque houve um levantamento, hoje eu vejo da Polícia Civil, da Polícia Militar, né, de que no universo, né, de ocorrências, né, da penúltima sexta-feira que nós tivemos, né, das 8 horas até a quarta-feira de cinza, esse levantamento foi feito pela Polícia Militar, atendeu a 2.154 chamadas de violência contra a mulher, demonstrando que nem tudo foi alegria nesse carnaval. Chega ao ápice, né, uma ocorrência que ocupou as páginas de jornal, que foi a violência contra aquela bióloga, Elizabeth Henschel, se não me falha a memória, né, que levou 2 socos no rosto de um cidadão estranho, né, depois de ter sido assediada. Né. Aí eu vou lançar essa pergunta para nós debatermos aqui, começando aí pela doutora Aspásia, passando para a doutora Márcia Noeli, chegando a doutora Laura, né, que recebe, né, o produto dessa violência. Né. Qual é a correlação que nós podemos fazer, né, a partir do evento, né, dessa situação entre o carnaval e a violência contra a mulher? Porque a mulher é uma das representações mais atingidas, vejam vocês, numa festa que parece tão, né, festejada pelo povo. Aí eu chego ao Estatuto da Mulher. Né? O Estatuto da Mulher reduziu ou não o número de violências e ações contra a mulher por conta desse evento carnaval? São os temas, né? Voltando a pergunta. Qual é a relação do carnaval com a violência? Eu até quero aqui me manifestar, fazer justiça um pouco. Eu acho que surpreendente que a violência seja tão baixa. Porque, na verdade, o carnaval hoje envolve blocos com 1 milhão de pessoas, blocos com 500 mil pessoas. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é um mínimo de reconhecimento de que álcool, o meu né? país, e movido a álcool, a cerveja, né? Movido a Ambev, vamos dizer assim. Né? E esses blocos, eles são realmente praticamente blocos vendedores de cerveja, né? Mas você tem uma coisa muito interessante, que é a confraternização dos jovens nesses blocos. Parece que os jovens andam muito solitários, muito sozinhos, muito desamparados. E a internet ajuda. Os encontros são marcados nesses blocos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: olha, de alguma maneira, o carnaval pacifica alguns instintos permissivos ou alguns instintos malévolos pela reunião, pela confraternização, que ainda existe, né? Que ainda existe. Agora, o estupro e o assédio sexual é que são coisas muito ameaçadoras, porque eles vêm de fora, em geral. Né? Claro, você pode dizer que o marido estupra a mulher se ela não quiser compartilhar com ele de uma relação sexual, mas na verdade... Isso é o marido burro, né, doutora Aspásia? Exatamente, mas eu digo assim, hoje nós temos rituais, assim como eu digo que o carnaval tem esse lado positivo, nós temos o ritual macabro dos bailes funk, que nós vimos recentemente esse ano, tragédias, né, de meninas jovens que, para seduzir, para agradar ao chefão local, né, se vendem, se deixam compartilhar em verdadeiras orgias, em que elas são usadas por 17 homens ao mesmo tempo, e depois, uma vez feridas ou machucadas ou drogadas, entra então o pedido de socorro e a condenação pública. Eu acho que aí fica difícil também. Né? Porque a polícia ela tem que agir, ela tem que condenar. Não tenha dúvida. Agora, a mulher não pode ser incentivadora desse tipo de prática. Ela tem que saber se valorizar. Doutora Aspásia, tem um trabalho. Eu, quando estudei, quando fui fazer concluir meu curso de doutorado, fui fazer eu comentei com a senhora no início do programa, a minha tese de doutorado voltada na área de tráfico. Essa questão do baile funk, da mulher se expor no baile funk... E olha que eu gosto de funk, eu não tenho nada contra o funk. Não, eu não gosto, não. Não, eu digo a música funk, não tem nada contra. Não, essa distorção que está aí é uma viridização da violência. É o ritual funk que ficou complicado. Esse ritual, a coisa de mais de 20 anos, tem um trabalho da doutora Fátima Sequeto, que eu não conheço pessoalmente, né? Ela escreveu a tese de doutorado dela na UERJ, com a Alba Zaluar, eu também não conheço, né? E ela fala do ethos guerreiro. E ali tem esse trabalho que já tem muitos anos, porque só da minha tese, que foi 2008, já tem um bom tempo, né? Eu estudei em cima do trabalho dela, fomos referenciais teóricos, nós podemos somar quase 20 anos desse ritual que a senhora menciona agora do funk.
o que nós estamos vendo agora na mídia, né, a violência daquela menina ano passado, você só deve estar lá no hospital, sabe, a doutora Márcia Noronha também já percebeu isso tranquilamente pela atuação. Isso é uma coisa que tem mais de 20 anos. E Porque agora, aí... talvez que a gente esteja se revoltando nas suas palavras, no seu momento político, no espaço que a senhora ocupa. Então, doutor Lourenço, porque o problema é o seguinte, isto aí já é um ritual. Aí é muito mais grave. Muito mais grave, uma porque cultura. Uma mulher que é pega desprevenida, estuprada e tudo, isso é uma coisa gravíssima que nós temos que combater com a perícia, com uma polícia que possa colher as provas. Nós tivemos aí também um episódio recente, que foi o episódio da ex-mulher do prefeito, né, que 3 vezes foi à polícia e a perícia foi muito enfática de que havia sinais e traços evidentes de violência. Depois, não sei como, no Ministério Público isso tudo virou. Foi o Supremo. Não, mas antes de ir ao Supremo, candidato o Procurador-Geral era o candidato a prefeito. Desfez todas as provas, essa é a realidade. Então, nós vemos assim que há um lado sombrio sem querer nessa responsabilizar coisa. logo as casas. Só dizer que houve um julgamento, houve um processamento e um entendimento também. Eu nem sei em detalhes, né? O que me assustou na história foi a rapidez desse... Porque os processos levam 15 anos, 20 anos, 30 anos para chegar lá. Mas isso pra e tudo esse aqui chegou no país. em poucos meses. Então, eu achei um pouco estranho, mas, sobretudo, eu acho assim que existe a intimidação. Por exemplo, um estupro. Né? Aí a mulher tem que provar que é estupro, o outro diz que não é estupro. Então, esse é um ponto muito grave. Porque como é que eu provo que era estupro? Né? Parece que há dificuldade na justiça sobre isso. O que eu quero dizer do carnaval é assim, Isso, independente de eu gostar ou não do carnaval, eu acho que o carnaval é uma festa pública e uma festa onde todos se divertem no carnaval. O que não pode acontecer é que dentro dessa festa haja violência. Esses dados que foram colocados pela PM ainda não foram ratificados pelo Instituto de Segurança Pública. Eu não sei se a qualidade desses atendimentos, assim, se foi violência doméstica, se foi violência sexual, se foi... Ainda não sei ainda esse tratamento em relação ao que a Polícia Militar colocou aí na mídia. O que quero dizer por exemplo, nós sempre trabalhamos a Delegacia de Mulheres e, principalmente, quando há festas, quando há comemorações, é sempre de prevenção a essa violência. Sim. Então, eu só não gosto que, na verdade, falem para as mulheres que elas não podem usar shortinho ou não podem dançar funk, porque elas seriam culpadas dessa violência. Porque, na verdade, assim, nós mulheres podemos tudo, lógico, dentro da lei, mas podemos nos divertir. A questão, isso eu estou dizendo, não que eu gosto ou não goste de funk, mas assim, querem ouvir funk, querem dançar funk, mas o homem não pode pegar essa mulher porque ela está dançando funk e violentá-la. Porque vamos pensar que, na verdade, merecemos respeito. Assim como nós também respeitamos os homens também têm que nos respeitar. E eles não podem achar que, porque uma garota está dançando funk, que ele tem a obrigação de estuprá-la. Porque isso não existe. Nós temos que ter uma coisa interessante do trabalho da Fátima Sequeto, e depois eu fui absorvendo. Isso é um ambiente que fica extremamente promíscuo e que não há uma reação como que nós naturalmente pudéssemos esperar da mulher. É uma promiscuidade entre eles, é uma coisa assim, realmente, como a gente fala aqui, você falou, a doutora Espada falou, né, é uma coisa de educação e ficou cultural, o que me deixou impressionado. Isso, eu acho que aí é um ponto de... Mas quando vem é um ponto de mutação, né? É um ponto de mutação quando deixa de ser um problema de ferir os direitos individuais da mulher e as suas garantias civis, né? E isso passa a ser um ritual em que a mulher comunga, por exemplo, de certas letras de música que são verdadeiramente assintosas contra a mulher, que usam o corpo da mulher, que trabalham a sexualidade da mulher como um objeto de consumo, como um objeto de
Mas de isso uso em toda a mídia, né? vulgar, Porque né? não só Aí, no funk, mas em toda a mídia, a gente está o tempo inteiro brigando, porque, de repente, numa mídia aparece exatamente isso, né? De que o corpo da mulher está o tempo inteiro em evidência. No Brasil, como é que chamam o turismo aqui no Brasil? Porque as mulheres são mulatas, estão sambando. São então, sensuais. de toda a natureza. O que não pode... Eu até vi uma reportagem de uma sambista que ela ganhou um dos prêmios, eu não me lembro qual é. Ela falou assim, eu danço, eu sambo, o que não pode é o homem olhar para mim e achar que ele tem o direito de me pegar por causa disso. Claro. Então, eu acho que, assim, e aí a gente acaba sendo machista, nós mulheres, porque nós somos também machistas, muitas de nós, por causa dessa cultura. Não, mas eu de acho a gente que exatamente colocar... Eu esse queria machismo, ter- sem querer lhe interromper, mas interrompendo, eu quero dizer o seguinte, a gente tem que ter cuidado porque a mulher introjeta o machismo sem perceber. Perfeito. Quando ela quer agradar um chefão que manda e desmanda lá na comunidade dela, porque ela vai ter um pouco mais de dinheiro, porque ela vai ter um pouco mais de prestígio, e aí ela faz tudo para seduzir aquela pessoa ou aquelas pessoas, eu acho que ela está violando uma situação, digamos, uma condição da mulher. Porque eu prezo muito, e eu acho que a sociedade, desde a pré-história, sempre respeitou muito a mulher. Mas olha, E eu acho que a doutora mulher tem que se Aspásia, fazer doutora respeitar. Aspásia, Isso eu acho. Eu queria focar... E eu não passar gosto, assim, queria eu pessoalmente não gosto quando eu vejo a mulher se desvalorizar. É mais complexo, às vezes é uma questão até de Eu ia perguntar à senhora, sobrevivência. doutora Laura. É uma questão da tanto Culturalmente, Figueiredo. às vezes, porque é histórico, quantas mulheres se prostituíram durante a história da humanidade para sobreviver do ponto de vista de ter comida para ela e para os seus filhos, durante guerras, durante situações econômicas difíceis. E nós estamos passando, e todo mundo, já que estamos também nessa linha filosófica, nós sabemos que situações econômicas difíceis, a violência aumenta. E nós estamos há 2 ou 3 anos Sem em uma dúvida. crise econômica nesse país muito grande. Aumenta a violência doméstica, a gente recebe mais paciente na porta do hospital Isso que eu vítima queria dessa saber da violência, tá? As festas de carnaval, Como é que foi a festa de carnaval com a senhora lá no Marisca Ribeiro? Muito paciente. muita mulher parindo. Mas isso foi do carnaval anterior? Não, também não chega tanto, né? Essa questão das nossas maternidades, nós estávamos conversando antes aqui, né? Estarem superlotadas tem muito a ver também com a situação do Estado, que está com dificuldades orçamentárias e não está dando conta de pacientes, inclusive da Baixada Fluminense, que vem se tratar aqui no município do Rio de Janeiro. Mas essa relação violência e situação econômica, isso é histórico também. Sim, Tá? claro. Então, por mais que a gente avalie, essa menina deveria se valorizar mais, não deveria fazer isso ou aquilo, é difícil julgar às vezes. Porque eu sempre digo que eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, que eu sempre tive a oportunidade de ter casa, comida, roupa lavada e estudo. E não é todo mundo nesse país que teve isso. E eu muitas vezes trabalho nas pontas assistenciais com pessoas que não têm condições de comprar o remédio que a gente está receitando para uma simples infecção urinária. Então, se o governo, naquele momento, não pôde disponibilizar o remédio ou atrasou por questões de logística, a coitada tem que internar, porque não tem, quando eu digo coitada, é porque não tem condições financeiras para comida, muito menos para comprar um antibiótico com infecção urinária. E isso é para os filhos, é para o marido, é para mãe ou pai mais idoso que não tem condições. A nossa condição econômica reflete diretamente em cima da violência, em cima das respostas que as pessoas dão, em cima... em relação à festa de carnaval, a festa punk. É punk, não, é funk. Perdão. Que é um punk. Que é funk e que gera doenças sexualmente transmissíveis, eu acho gravidezes indesejadas. Eu acho que a doutora Laura tem toda a razão, porque, inclusive, ontem, na Confederação Nacional do Comércio, nós ouvimos um trabalho muito sério do professor Roberto Fente, falando sobre essa relação da economia da violência, né? A economia do crime. Né? E o que eu estava chamando a atenção lá, e todos concordaram, é que existe uma escalada da violência no Brasil, que é geral, e, portanto, a mulher está dentro desse contexto, com
o estancamento do desenvolvimento. Nós paramos de crescer em 1980. E de lá para cá, nós crescemos voo de galinha. Né? Um pouquinho aqui, daqui a pouco estancamos, recuamos, é uma crise aqui, uma crise ali. Nós estamos há 40 anos sem crescer. E uma economia que não dá emprego, que não tem condições de produtividade para dividir, inclusive, os frutos da sua prosperidade com o bem-estar da sociedade, é uma economia violenta. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: será que a mulher não é o elo mais frágil nesse contexto? Exatamente porque ela é desprotegida? Mas só pontuando, eu só queria dizer que a violência passa por todas as camadas sociais. Sim. Isso. Porque a gente tende, e a gente está muito nessa conversa de que nessa camada social menos favorecida, e a gente está falando sobre essa violência, mas sabemos que tem tantas e tantas violências numa camada social privilegiada. O que acontece é que, pelo menos, nós ficamos sem saber. Porque a mulher que só tem a delegacia de mulheres ou a delegacia comum para ir lá e fazer a denúncia dela, a que tem menos favorecido, porque é o único lugar que ela tem para ir. Já a mulher que tem uma condição privilegiada, ela vai aos advogados. Ela vai, sim, não, a Luísa Brunet ainda falou isso no Ministério Público, mas foi assistida já, porque você exatamente, isso, mas é diferente das mulheres que vão e fazem registro, e por isso nós temos estatística, porque as estatísticas, mesmo na camada social mais privilegiada, nós não temos essa estatística e sabemos que a violência em todas as camadas sociais. Eu quero chegar a esse ponto da sua campanha do estandarte alguns anos atrás, né, poucos anos atrás, e da questão da denúncia, porque surgiram algumas questões dali. Vocês duas, né, aí nós vamos nos retirar, eu, doutora Aspásia, um pouquinho, estão na ponta, doutora Laura e doutora Márcia. Né? Quais são as lesões, né, que ocorrem mais nessas mulheres vítimas da violência doméstica? Quais são as estatísticas dessas lesões? Né? Estupro, né, lesões corporais, homicídio. O que acontece mais com essas mulheres que sofrem a violência doméstica? Eu pergunto, né, a Márcia no nosso segmento policial e pergunto a doutora Laura na área médica. Na verdade, você falando sobre estandarte, todo ano, tanto no Dia Internacional da Mulher, como o dia 25 de novembro, que é o Dia da Não Violência contra a Mulher, ou também no Carnaval. Antes do Carnaval, nós fazemos sempre uma... mas não quero explorar isso mais contigo, não chega lá não. Quero explorar isso contigo com calma. Uma campanha. E dessa vez, nesse Carnaval, antes do Carnaval, eu botei a estandarte da coragem. Justamente da denúncia, para que a mulher possa ir à delegacia e possa denunciar. Porque aí você fez uma pergunta que eu achei interessante, é isso, né? Quando a mulher vai à delegacia denunciar, certamente não é a primeira vez que ela é vítima de violência. E aí, por tudo que a doutora Aspásia falou, a doutora Laura falou, e você falou também, Lourenço, que, na verdade, é assim, primeiro ela pode não se perceber vítima de violência, ou mesmo se percebendo vítima de violência, aí ela deixa para depois, diz assim, não, ele vai melhorar, ele é pai dos meus filhos. Então, geralmente, quando a mulher vai à delegacia, ela vai porque ela está ameaçada de morte, ou porque já é a lesão corporal. Muitas acham que antes de ele agredi-la e tiver uma lesão que dê para que a gente possa ver, que antes não é violência, que antes ela não pode ir à delegacia. E o que a gente diz é, vá à delegacia no primeiro momento dessa violência, no xingamento. Já nessa questão da denúncia, porque isso foi um ponto que me chamou muita atenção. Né? Antes de a gente voltar a esse ponto, queria perguntar à senhora, doutora Laura, sobre essas lesões, né, nessas mulheres que são vítimas de violência doméstica. A senhora que está lá na ponta, como a senhora mesmo diz. Quando nós recebemos já com a característica de vítima de violência sexual, é evidente que as maiores lesões são nas regiões genitais. Mas vítima de violência doméstica, quando começa uma briga de casal, ele acabou de ser despedido, está com dívida de que não consegue pagar nem a conta de luz em casa, bebeu 2 ou 3 para aliviar a cabeça, chegou em casa numa situação mais tensa, a mulher não estava sabendo lidar com a situação, normalmente é a face que a mulher leva ao soco, a primeira parte. Então, é o olho inchado. Normalmente, essa cliente, essa paciente, ela não vai
para o Hospital da Mulher ou para as maternidades que atendem vítimas de violência sexual. Elas vão ao pronto-socorro. E que aí no pronto-socorro você tem condições de ter um cirurgião de cabeça e pescoço para ver se teve fratura de face, raio-x. É uma coisa ideal, mais... Seria o ideal? Eu acho que ela tem que procurar qualquer serviço de saúde mais próximo da sua casa. E dependendo do grau da lesão, chamar ou o corpo de bombeiros ou a ambulância para transportá-la. Não deve ir à delegacia da mulher antes? Não. Porque ela já está ferida, Já né? está ferida, ela Ela tem vai que ir cuidar direto. primeiro da sua saúde, tá? Sim. E esse boletim que é feito ou no pronto-socorro ou nas maternidades ajuda, né? já servem, do ponto de vista com toda a confidencialidade das informações médicas. Quando solicitado pelo delegado, a gente lacra, porque também é uma das orientações do Conselho Regional de Medicina, porque isso tem o sigilo médico, para que possa orientar Agora, uma coisa que eu Deixa eu queria perguntar é o alcoolismo, Uhum. porque eu tenho visto que há uma incidência muito grande entre o alcoolismo masculino e eventualmente feminino também, e a violência doméstica. Temos até um filme muito bonito aí que está passando sobre isso. No carnaval também acontece isso, né? Quer dizer, eu acho que a grande mudança do carnaval nos últimos 30, 40 anos foi exatamente que, bom, sempre havia aquela história de beber uma cachaçinha aqui, outra ali, mas não era aquele ritual da bebida, né? Que agora é até cerveja e tudo, mas eles misturam, eles fazem misturas estranhas com nomes complicados aí, de cachaça com não sei o quê, com misturas até com drogas, né? E isso altera o estado psíquico. Sem dúvida. E parece que faz emergir, não é, Noemi? Toda essa agressividade. Primeiro tem uma fase de euforia. Meio escondida que tem. Uma e fase de aflora, euforia. né? Uma fase de euforia, depois uma fase de depressão. Tá? Então, nessa fase de euforia, se a pessoa tem um perfil mais violento e encontra uma situação propícia, porque não precisa Porque ele nem imagina ser ser propício, o carnaval. porque ele imagina ser propício. Hoje você vê manifestações de rua, que é uma violência de quebrar banco, de quebrar porta de... Uai, nós estamos se manifestando para uma ideia, para trazer uma nova concepção de alguma coisa, mas não, é quebrando tudo. Por quê? Por que está voltando, segurança pura, por que estamos tão violentos? Isso, acho que a pergunta é essa mesmo. Tem bebida no meio? Tem. Tem, digamos assim, articulações entre grupos para destruir o bem público? Espera aí, nós estamos num país pobre, não vamos destruir o bem público, vamos conservar o bem público para servir a população que mais precisa. Né? Doutora Aspaz, eu queria deixar a senhora um pouquinho depois, porque eu tenho uma pergunta muito importante a fazer a senhora, que nós comentamos no início do programa. Eu vou precisar muito da sua fala. Eu quero me reportar aqui a uma campanha aqui, né? Não deixe para denunciar amanhã quem te agride hoje. Que a senhora é responsável por esse projeto. Né? É a prevenção. É a prevenção. Aí eu vou perguntar à senhora, porque violência, meu Deus do céu, realmente é muito importante, mas por si só é importante. A denúncia por si só é o melhor instrumento para que possamos reduzir a violência da mulher? A mulher. Que o que acontece, assim, eu faço sempre campanhas, essa é a última campanha que a gente lançou, não deixe para denunciar amanhã quem te agride hoje, porque, na verdade, o que a gente percebe é que nós temos que dar consciência à mulher vítima de violência de que ela tem que denunciar para romper essa violência. Porque muitas vezes a mulher diz isso, né? Eu vou deixar para amanhã, ele vai melhorar, e ela não denuncia. E aí a violência gera violência e ela só aumenta. Então, nós precisamos mesmo denunciar. Queria dizer que, quanto ao alcoolismo, nem todos os alcoólatras batem suas mulheres. Sim. Nem todos os que são drogados batem suas mulheres. Então, assim, a gente colocar essa, não vou dizer desculpa, mas essa palavra de que o alcoolismo gera violência e as drogas gera violência, a gente quer isentar o homem de que ele agrediu a mulher porque ele se achou dono dessa mulher. Porque é cultural, porque ele acha que ele pode bater nessa mulher, pode matar essa mulher.
e ela, por sua vez, se sente tão culpada que ela não vai à delegacia denunciar. Nós sabemos que ainda não é nem 50% de denúncias que existem para que rompa essa violência. Eu acho uma coisa que eu observei, né? Eu me fiz essa pergunta e hoje que eu consegui responder. Foi na história, né? Da DEAN, da primeira DEAN, depois veio a DEPAN, alguns poucos anos depois, nós temos anos com isso aí, e me deparei com uma outra questão nessa pesquisa, né? Nós temos hoje os NUANs. Então, eu queria que a senhora, né, fosse breve, até uma falasse, mas mostrasse para as mulheres, hoje que nós temos, né, a DEPAN que coordena tudo, mas nós temos, né, 14 DEANs no estado do Rio de Janeiro, não é isso? E nós temos as distritais, são as delegacias, né? E cada delegacia distrital tem lá uma. A palavra é sua, doutora Márcia. Porque rapidamente, eu quero fazer uma pergunta para a doutora nós temos assim, uma preocupação muito grande de quando a mulher toma essa coragem de ir à delegacia, que ela seja bem atendida. Nós temos no estado do Rio de Janeiro 14 delegacias de mulheres regionais e aqui no município, mas também nos preocupamos de criar um núcleo de atendimento à mulher dentro das delegacias distritais, que é um espaço reservado junto com policiais mulheres, para que elas possam atender a mulher vítima de violência e ela saiba o quanto nós estamos nos preocupando com ela. Hoje também saiu no nosso boletim interno uma preocupação do chefe de polícia de que cada vez a gente atenda melhor essa mulher. Então vai ser um curso de formação desde o início do policial que está chegando, essa formação do atendimento à mulher, então da história da mulher, de como nós podemos atender, como que a gente pode encaminhar para o centro de referência. Há uma preocupação nossa de que a mulher vítima de violência não pode deixar de ir à delegacia denunciar. Então, queremos criar e criamos esse espaço mais confortável para que a mulher possa ser atendida, tanto violência doméstica quanto da violência sexual também. Chegamos à vítima da violência, doutora Laura. O que nós temos hoje na área médica que possa receber, eu só está mostrando ainda há pouco, essa vítima da violência doméstica? Aí eu vou voltar Note bem, doutora Espada, a violência doméstica... Aí nós temos que nos retirar. Por favor, doutora Laura. A violência doméstica mais caracterizada como vítima de violência sexual, porque, por exemplo, recentemente, um exemplo curto, nós atendemos lá no hospital uma menina de, não me lembro se 18 ou 19 anos, que ela saía muito cedo de casa para trabalhar. E ela no ponto do ônibus, esperando o ônibus, não sei se 5 horas da manhã, uma moto chegou, encostou com uma arma nela, mandou subir e levou para um local lá, um pátio de uma escola que estava fechada, e a estuprou. Então, muitas vezes a pessoa está indo para o trabalho, está voltando do trabalho, às vezes até mesmo dentro do seu trabalho, num prédio grande, esse tipo de coisa acontece. Então, para que se possa fazer todos os diagnósticos e profilaxias, o município do Rio de Janeiro tem 12 maternidades, e capitaneada pela Hospital Maternidade Fernando Magalhães, que é uma das referências, tá? E essas maternidades têm os kits para fazer os diagnósticos, tem médicos e tem locais próprios para acolher a história, para dar privacidade para essa paciente. E isso é todo um processo que a Secretaria Municipal de Saúde tem a preocupação de aprimorar dentro dessa história das vítimas de violência sexual. Então, podem procurar as 12 maternidades do município do Rio de Janeiro que serão atendidas e orientadas.